Você já ouviu falar em antiturismo? Provavelmente, né, você deve achar que turismo é uma coisa boa. E turismo, normalmente, é uma coisa legal pra quem faz. Pra gente que vai viajar, pra gente que vai nos lugares, o turismo é uma coisa incrível, é uma coisa divertida, é uma coisa que a gente vai, conhece novas culturas, conhece novas cidades, conhece novos lugares. É uma coisa realmente legal. Porém, em algumas cidades da Europa, tá entrando em moda agora a questão do antiturismo. Ou a questão aqui que o querido Incógnito mandou, o overtourism, que é a questão de como o turismo tem afetado algumas cidades e tem afetado os moradores de algumas cidades e até mesmo a cultura local de alguns centros urbanos. Pô, eu vou mostrar uma fotinho que pra mim ela é muito icônica. Olha essa fotinho daqui, ó, da Grécia. Se não tá tranquilinha, se não tá uma delicinha esse cantinho aqui na Grécia, se não sente sente a paz desse lugar. E aqui, ó, essa é uma matéria da UOL, né? UOL. Antituristas. Por que europeus se rebelaram contra as visitas em massas? Pô, e esse é um papo aqui, que é uma continuação de um papo que a gente teve, que eu estava falando um pouquinho sobre Airbnb, né? E a galera virou e falou assim: "Pô, como assim? Airbnb é bom? Como é que vocês estão reclamando de Airbnb? Como vocês podem falar que Airbnb pode acabar com uma cidade e tal?" E aí, até o próprio querido aqui, o Iago Amaral: "Pô, isso é uma bizarrice do caralho. O mercado de cidade turística é absurdo. Impossível mudar para alguma cidade turística." O mercado de cidade turística é muito bom, ao sentido de fomenta muito dinheiro, mas ele é muito ruim quando uma cidade se torna extremamente turística por algumas questões. Se liga. Moradores de várias cidades europeias estão protestando contra o turismo. A Europa é o continente que mais recebe turistas internacionais, atraída pelos cartões postais. Em Veneza, alguns moradores chegaram a ocupar apartamentos como protesto. Eles consideram que a cidade está sendo assolada pelo turismo, que causou um problema de moradia, com a disparada dos preços dos aluguéis e muitos imóveis sendo oferecidos somente para a temporada. Há cerca de 49 mil moradores no centro histórico da cidade. De acordo com estimativa, Veneza recebe mais de 20 milhões todos os anos. A vida cotidiana é o palco para experiências de férias dos outros. E Veneza não é a única cidade da Europa que sofre com isso. Cada vez mais protestos acontecem em Barcelona e outras cidades espanholas. A insatisfação também é grande em Lisboa, Praga e Amsterdã. Os motivos são semelhantes: aumento dos aluguéis, preços astronômicos para comprar imóveis, desaparecimento do comércio local e a questão ambiental sobre o uso dos recursos naturais. Olha que maluquice, assim. Eu fui para Barcelona e quando eu cheguei em Barcelona, eu tava dando um rolê e tinha um cartaz enorme num cantinho ali perto da Barceloneta, uma faixa. Tourists, we don't want you here. Que eu fiquei até impressionado, assim. Em vários lugares da cidade, eu via pichações. E aí, eu me liguei que onde eu tava andando era uma cidade que tinha muitos prédios residenciais que viraram ponto turístico das pessoas, que era o prédio residencial onde as pessoas penduravam as roupas deles pra secar e virou ponto turístico das pessoas passarem, que é como se você virasse um zoológico, como se o lugar onde você mora virasse tipo um zoológico de outras pessoas, né? Que é um papo muito louco, né? Barcelona é uma cidade que já proibiu o Airbnb. Isso deve virar tendências em grandes cidades. Porque assim, ó, a questão dos aluguéis, isso é muito, muito doido de se olhar pra pensar, porque assim, a gente falou de Airbnb bem rapidamente aqui num vídeo falando sobre São Paulo, mas pensa numa cidade como Barcelona, como Veneza, as pessoas querem ir pra lá. Aí o cara tem um imóvel, e aí você pode alugar aquele imóvel pelo resto da vida pela galera, né? Uma pessoa pra ficar tipo 10 anos, 20 anos naquele imóvel, ou você pode alugar ele por temporada, por dias, pra galera que é turista, né? Então, o cara prefere ter essa galera circulando, porque ele vai ganhar mais dinheiro, ele pode cobrar mais caro, só que isso vai fazendo com que mais pessoas façam isso, o aluguel vá aumentando, e as pessoas que antes trabalhavam
naquele centro, né, trabalhavam em Veneza, eles começam a ser jogados para as margens de Veneza. Ó, essa camisa linda aqui do Milan, que eu usei esse vídeo inteiro, é uma camisa pré-treino do Milan, que eu peguei nos meus amigos lá da Fut Fanatics. E você também pode pegar não só essa camiseta, como diversas outras camisetas de time, tem camisas casuais, tênis, chuteira, material esportivo, uma pá de coisa, e tem um cupom de desconto ED na Fut. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Eu conversei com um cara em Barcelona e o cara falava isso. Antes eu morava num lugar, o aluguel ficou tão caro que cada vez mais eu estou morando fora da cidade e cada vez mais os preços vão ficando mais caros. Por quê? Porque a galera faz preço para turista, então não tem mais o comércio local para quem mora lá dentro, né? Tem o comércio para turista, então o restaurante é feito para o turista, o mercado é feito para o turista, as atrações são feitas para turista, os espaços públicos são ocupados por turistas, museus, teatros, cinemas, atrações. Pô, em Nova York você tem as peças que os turistas vão ver e tem as peças que os americanos vão ver. Uma senhorinha lá de Nova York estava explicando pra mim que as peças que os americanos vão ver quase nunca tem turista, né? Que são espetáculos mais específicos e que a galera às vezes vai ver um Wicked, vai ver um Aladdin, vai ver uma coisa maior e vai pra lá. E aí isso vai fazer o quê? Com que esse cara vá morar mais longe, o custo de vida dele vai ficando mais caro e aí tem aqui, ó, a hora que o dinheiro sumir, o discurso muda. Eu acho que não muda tanto, Michael, por um problema, assim. Porque o cara já tá morando tão longe do trabalho que a qualidade do trabalho dele vai cair. A qualidade do trabalho do cara cai. Cai muito. E aí tu olha e fala assim, porra. Ou o cara começa a olhar e fala assim, pô, não sei se eu quero trabalhar pra ganhar tão pouco pra ter que cruzar a cidade pra pegar um trampo por lá. Então começa a faltar mão de obra e o cara que tem o negócio, ele precisa reverter num salário alto pra fazer com que aquilo seja um incentivo do cara a atravessar a cidade. Então não é muito foda essa dinâmica que a galera bota às vezes, que é uma lógica simplista do é bom porque dá dinheiro. Tipo, não é necessariamente bom porque dá dinheiro também, né? Então eu vou continuar a matéria e vou entrar no outro ponto que é importante a gente falar. O turismo é a principal fonte de renda para várias cidades. Na Europa, ele é responsável por 10% do produto interno bruto. E esses são números abstratos, né? Embora lucrem muito, são poucos que conseguem ganhar bem ou viver do setor. Então, por exemplo, os salários baixos são um problema. Então, na Itália, por exemplo, não há um salário mínimo. Já em Portugal, o mínimo é 4 euros. Então, o cara não tá nem ganhando bem. Aqui, ó. Contra a lotação desenfreada, Veneza pode duplicar o valor de taxa para turista. Então, a gente tá falando numa parada de uma cidade que não aguenta mais receber gente, não tem sequer estrutura para pensar nisso, porque muitas dessas cidades, elas são cidades, pô, da Idade Média quase, né? E aqui, ó, e para onde vai o dinheiro que os turistas gastam nos países mediterrâneos? O setor aéreo, aí, ó, essa tretinha daqui vocês vão gostar, tá? Essa tretinha daqui vocês vão achar boa. O setor aéreo, grandes redes de hotéis, empresas internacionais e indústrias de cruzeiros são os que mais faturam. E muitos desses daqui são, olha que loucura, são do Oriente Médio. Então tava tendo um problema de alguns países da Europa, olha que loucura, tá? E aí eu vou falar de oreada aqui, mas eu sei que isso é real. Tava tendo alguns problemas na Europa de alguns sheiks que eles vinham, compravam prédios inteiros em Paris, Londres, Veneza, botava pra ser Airbnb, ou um cara que tinha grana de petróleo, queria fazer outros investimentos na Europa, botava a grana lá e ele tirava a grana. De quem que é essa grana? É do empresário europeu? Não. É do morador europeu? Não. É de um cara que tá do outro lado do mundo. O cara é rentista no país dos caras, né? Então a grana nem sequer circula dentro do país direito, porque ela vai para um outro lugar, né? Paga o imposto do governo, tudo mais, beleza, mas vai para uma outra pessoa. Então, e isso daí é comum, né? Comum, tá? É um dos problemas, não é o único problema. E aí você tem aqui, ó, contra a lotação desenfreada, a Veneza pode duplicar o valor de taxa para turista. Então você vê, ó, a Câmara Municipal de Veneza estuda aumentar a polêmica taxa de acesso para visitantes no centro histórico. Veneza é muito barata, pensando em aumentar a taxa de acesso para acabar com o excesso de turismo. Então a galera faz bate-volta e acaba tendo um esvaziamento populacional. A cidade, ela acaba virando uma Disneylândia, tá, gente? Então, o que isso quer dizer? Você não tem pessoas que moram realmente naquela cidade. Aquela cidade vira uma cidade quase de objetivo turismo. As pessoas têm que vir de fora pra dentro. E aquela cidade que um dia foi uma cidade histórica, cheia de significado histórico, ela começa a se esvaziar
porque não tem as pessoas que são daquilo ali. Então o povo que é daquela região, ela vai sendo jogada embora daquela região. Então o pessoal que fazia arte naquela região vai sendo jogado fora daquela região. Então você vai tornando aquele lugar uma cidade quase cenográfica. Você vai pra ver o lugar pra tirar foto, mas não tem ninguém realmente que cria cultura, que crie coisa, que faça coisas lá. Então isso faz. Aqui, ó, mano, em período de alta na praia, já não tem água, tem doença pra caralho e tudo mais. Imagina o ano todo. Não. E aí, sem contar vários problemas que tem de questão de lixo. Pô, eu tava em Barcelona, eu fiz quase um experimento social em Barcelona, muito louco, né? Eu tava na frente da Sagrada Família, que é uma puta de uma catedral. E a minha visita na Sagrada Família, ela ia começar num horário, mas quando chegamos lá, a gente descobriu que era em outro. Então a gente tinha que esperar, sei lá, umas 3 horas pra poder entrar. E aí eu acabei dando um rolezinho ali pela praça, acabei fazendo umas coisas, eu precisava almoçar, tal. Como eu tinha reservado boa parte do dia pra lá, falei, vou ficar por aqui que também não dá tempo de eu ir pro outro canto. Cara, em 3 horas que eu entrei, eu lembro de ver a pracinha que tem ali na frente da Sagrada Família, limpinha, cara, limpinha, lisa. Em 3 horas, maluco, a quantidade de lixo que tinha naquela praça, a quantidade de lixo era impressionante. Transbordava as latas de lixo. E os caras passavam pra tirar. A Sagrada Família já estava em obra. José Neto, a Sagrada Família tá em obra há uns 200 anos. Porque ela nunca terminou. Então, não é que ela estava em obra já, ela sempre esteve em obra, né? Ela vai acabar, ela vai terminar logo menos. Tá quase acabando, aliás. E tu começa a entender assim, passa tanta. Pra vocês terem uma ideia, gente, passam mais pessoas no elevador da Torre Eiffel do que no Rio de Janeiro inteiro. Passam mais pessoas no Louvre do que do Rio de Janeiro, do que no Brasil, se eu não me engano. A gente tá falando de uma parada, de uma galera que passa muito pelo lugar. E as pessoas, elas têm um impacto econômico, que é bom, né? Elas geram dinheiro para cada economia, mas elas têm um impacto de lixo, de estrutura, de água, de infraestrutura. Então, assim, pensa o cara que ele precisa passar, ele precisa atravessar de metrô a cidade. Cara, ele tem que combater, às vezes, os turistas que estão andando de metrô na cidade também. Então, não bastasse aquilo que ele tá andando, as pessoas estão usando isso também, né? As pessoas estão, elas estão povoando, elas estão lotando isso, e essas cidades não foram pensadas para esse fluxo tão grande de turismo, né? Porque o turismo, ele barateou muito nos últimos tempos. Então, o turismo, ele se tornou algo muito acessível, né? Então, você tinha, voos de aviões estão mais baratos, você chegar de trem tá mais barato, ônibus dentro da Europa, as coisas estão mais fáceis de você saber de como você pode chegar. E turista, ele tem um problema muito grande, que assim, o turismo, ele tá de férias, ele acha às vezes que ele pode tudo. Então o turista, ele arregaça o lugar que ele passa. Ele arregaça o lugar que ele passa. A galera falando aqui de lixo em praia, é super comum, né? Joga lixo em praia, causa. Isso quando a gente vai falar de Brasil, tem assédio com morador. Cara, e aí eu trouxe várias matérias pra falar sobre isso, porque é importante de falar, porque é uma parada que é muito descontrolada. Ó, só pra vocês terem uma ideia de como é descontrolado, tá? Aqui, ó, Matheus, a quantidade de dinheiro que entra lá, eles deviam se planejar pra gastar mais em planejamento. Olha os pontos turísticos da Alemanha, Japão. Cara, pode ser, pode até ser. Mas ó, só pra você ter uma ideia, o Louvre, quando a Beyoncé fez um clipe lá, recebeu tanta visita, tanta visita, tanta visita, que os trabalhadores do Louvre fizeram greve. Porque eles falam assim, não dá mais. A gente não consegue mais receber tanta gente. Não dá, não tá compensando. Então, pensa isso, bicho. É tanta gente que colou no rolê, porque virou moda ir lá pra tirar foto nos lugares que a Beyoncé foi. O Emily in Paris fez um efeito em Paris igual. Depois da estreia de Emily in Paris, a galera foi pra Paris torar a cidade, né? E aí, você tem uma cidade que tem uma estrutura e o cara quer ganhar mais dinheiro, óbvio, né? Todas as instituições, né? Gente, comércio. E o trabalhador, ele que acaba se fudendo nisso, né? E aí você tem problema cultural, você tem problema de impacto. Agora pensa você ter um restaurante legal na sua cidade. Olha como a questão do turismo pra essa galera da Europa é uma questão pesada. Tem um restaurante muito legal que estreou na sua cidade, né? E aí esse restaurante virou trend. Tu nunca mais vai comer nesse restaurante. Porque a fila vai ser um absurdo. Nova York passa por isso. Nova York é uma cidade instagramável, né? Nova York é cheia da cidade das modinhas no momento. Pô, eu tava andando no Sorro, cara, tinha uma fila, dava uma volta no quarteirão, e eu falei assim, caralho, que porra é essa? Porque uma sorveteria tinha aparecido no TikTok de um gringo
E você tinha, tipo assim, uma fila de turista, de gente querendo entrar naquele lugar porque era o rolê do hype. E aí, pô, se aquele lugar é hypado, é legal, acabou, você não come mais lá. E é você que é morador daquela cidade, você acaba não podendo desfrutar. Só que quem tá pagando o IPTU daquela cidade, quem tá pagando os impostos, quem tá vivendo naquela cidade, você tá tendo que combater, tipo, você vai ter que combater o turista pra você poder desfrutar da sua cidade, né? Tipo, pô, eu não consigo aproveitar das coisas da minha cidade, que tecnicamente eu pago a conta por isso, porque a galera tá, tipo, torando de gente na rua, né? Ó, eu moro na província de Extremadura, Espanha, e concordo com tudo. Não, cara, isso aqui é. Eu trabalho como frente de caixa e crediário em uma loja de calçados, atendo mais de 1000 turistas por dia. Caralho! Caralho, mano. E aí, o próprio problema dos ratos, né? Na França, que a galera fala muito dos ratos na França, dependendo de onde você tá em Paris, não tem tanto rato. E aí você vai olhar onde tem mais rato, é justamente onde tem muito turista. Porque é tanto lixo que o cara consome, então o cara come uma coisinha joga no lixo, come outra coisinha joga no lixo, vai fazer não sei o que, vai fazendo outra coisa, e você pá, 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 vai tornando uma pilha de lixo tão grande que o sistema que o cara. E assim, os caras limpam muito na Europa, né? Não é que não tem limpeza de lixo, tem muita limpeza de lixo. Mas produz-se tanto lixo, o impacto ambiental daquilo é tão grande que não dá conta para um sistema de limpeza urbano dar conta daquilo. Tipo assim, é papo de maluco. Não é que nem uma lixeira em São Paulo que, porra, pô, tem várias lixeiras que eu passei com o meu cachorro, chega um dia, tá cheia, no outro ainda tá cheia do mesmo lixo de ontem, sabe? Você vê que ninguém passou lá pra limpar. Tu passa na Sagrada Família, tu passa na Torre Eiffel, tem gente passando constantemente. Mas é tanta produção de lixo e os americanos, europeus, gente, eles não são que nem a gente, que a gente come as coisinhas, guarda, leva pra casa, porque a gente é pobre. Mano, eu já vi americano dar duas mordidas em hambúrguer, jogar hambúrguer fora, comer 3 batatinhas, jogar batatinha fora, comer um pedaço de pizza, jogar a pizza fora. É um desperdício muito grande, né? Um desperdício de comida gigantesco, né? E aí, aqui, ó, medidas que as cidades estão tomando para combater o turismo excessivo, né? Ó, a questão do Airbnb, como eu falei, a galera falando que era a frescura do Airbnb aqui, ó. O Conselho Municipal de Barcelona anunciou planos para eliminar todas as acomodações de aluguel de curto prazo. Cara, Veneza proibiu megafones, restringiu grandes grupos turísticos. Pô, e sem contar o barulho sonoro. Pensa, o guia turístico com megafone o dia inteiro gritando na tua orelha ali. E tu mora numa casinha, o cara passa. Pensa em Barcelona. Excursão turística o tempo todo passando no seu bairro. O tempo todo. Paris. Aqui, ó. Ilhas Canárias introduzindo regulamentação que 90% das zonas reservadas fossem reservadas para moradias permanentes e até 5 anos. Em Amsterdã, lançaram uma campanha Fique Longe com um... Pô, Amsterdã é maluquice. Amsterdã, mano, Amsterdã tem o problema do turismo de droga, né? Turismo de droga pesado, sim. Amsterdã, quando você vai pra Amsterdã, Amsterdã é uma cidade super, super romântica, cara, é absurdo. Amsterdã tem vários canais, tem o dobro de canais que tem em Veneza, riozinho. Tu consegue pegar um barquinho e ir lá ver aqueles moinhos de vento, as tamancas. É uma cidade histórica, super bonitinha. Mas Amsterdã acaba tendo um turismo muito grande de droga. Então a galera acaba tendo turismo de droga e, pô, a galera vai pra arregaçar a cidade. Por ser legalize, por ser uma cidade que tem um monte de coisa, e realmente tem, né? E a cidade tem o Red Light District, as coisas do turismo sexual. Então acaba a galera contaminando o resto da cidade, que não é isso, é uma cidade de velho, né? É uma cidade de idoso. Felipe Ret foi Amsterdã só pra fumar. Gente, esperava o Felipe... O Felipe Ret foi pra Amsterdã pela história, né? Foi pela cultura, foi sim. Foi super cultural, foi no Museu da Anne Frank, o Felipe Ret, assim. E aí, as multidões, o barulho, o lixo, o overtourism. Então aqui, ó, segundo o Ministério de Turismo da Espanha, um recorde de 82 milhões de visitantes internacionais chegaram nos 10 primeiros meses de 2024, com estimativa de crescer 25%. E aí, a galera aqui, um representante da Assembleia de Bairros para o Declínio do Turismo em Barcelona, ó, criou um bairros para declínios de turismo. Meu Deus do céu, cara. E aqui, ó, outra parada legal, ó, turismo frágil. Turismo em ilhas são mais frágeis, então o turismo litoral está provocando danos ambientais em locais solos, então são terrenos porosos, são muitos lugares, eles não têm
estrutura para receber tanto turista, estrutura mesmo de andar, de passar, para suportar peso. Então pensa uma Veneza da vida, pensa nas ilhas gregas. E aí, cara, excesso de lixo, garrafinha plástico, acaba parando no mar. Você falar em congestionamento, barulho, alta de preço, saneamento em colapso, perda de qualidade de vida. Aí aqui outros lugares que não ficam no litoral, mas são frágeis, como Machu Picchu, Veneza, Itália, e aí Atenas. O Le Monde, o Solução... Nesse verão, sobre alta temperatura em Atenas, turistas esperaram quase 1 hora para visitar a Acrópole. O número de visitantes saltou 80% desde 2019. Em julho, até 23 mil pessoas subiram na colina. Início de agosto, o Ministério decidiu regulamentar as visitas ao local. Com o máximo de 20 mil pessoas poderão subir a colina todo dia, de acordo com o projeto novo, divididas em grupos. O problema é que a rede hoteleira não atende a demanda. Daí surgiu a ideia da locação para Airbnb. Então, olha que louco. Então, os aluguéis que já eram caros na cidade vão ficar mais caros. Então, as cidades que não regularem o turismo vão ser engolidas por ele. E vai piorar, né? E aí teve a questão dos Jogos Olímpicos, né? Gasto de água. Então, galera passando mal. Então, aqui, ó. Esse ponto é importante. Aqui, ó. Garantir que nativos beneficiem do turismo, né? Então, as pessoas que moram na cidade, elas têm que ganhar dinheiro com isso. Então, ó, você vai para Ilha Canárias, 1/3 da população vive à beira da pobreza. Então, pô, beleza, o turismo traz dinheiro, mas traz para quem, né? E para como vai esse dinheiro? Mesma coisa vale pro Nordeste. O turismo traz dinheiro pro Nordeste, tá? Pra quem? Pra quem que traz esse dinheiro, né? Esse excesso desse impacto, ele que é o grande problema, né? Porque você vai tirando... Pô, é comum, e aqui, pra encerrar esse papo que já tá longo, é comum você ir pra grandes cidades europeias, e pra quem já pôde viajar, e essa é uma questão que acontece mesmo, tu não ouvir o idioma local. Tu vai numa cidade pela cultura dela, tu vai na Itália pela cultura italiana, não tem gente falando italiano. Pô, é uma coisa que me pega. Cada vez que eu vou pra Buenos Aires, vários lugares de Buenos Aires, você chega, as pessoas estão trocando ideia com você em português. Vocês conseguem imaginar isso, cara? As pessoas falam com você em português em Buenos Aires. Por quê? Porque é mais fácil pra eles falarem sua língua do que falar a língua local. E isso é um papo de maluco, né? Isso vai esvaziando a cidade, isso vai esvaziando a cultura local, e aí esse intercâmbio cultural que a gente vai fazer para um outro país, porque pensa assim, tu tá indo para um lugar, aquele lugar virou um lugar para tirar uma foto, não tem o morador local, a comida local não existe mais. Assim, eu quando fui para Barcelona, eu fui a convite da PokerStars, eu tive o privilégio muito grande de estar numa viagem paga por uma empresa que paga muito bem, que tem muita grana. Então, assim, tinha lugares que você ia comer, pô, a galera torando hambúrguer. Eu moro em Barcelona, aqui tá foda mesmo. Pô, imagina como é que deve ser a questão de morar em Barcelona. Então, assim, você tem... Londres é assim, assisti com esse mesmo Inglaterra quando eu fui pra outras cidades. Tu vai pra algumas grandes cidades, Paris, Londres, até mesmo em Barcelona, pô, é KFC, é Five Guys, é é McDonald's, é Burger King, Subway. Então você vai e tem o quê? É mais pessoas comendo fast food do que comida local. Então se tu não tá comendo aquela comida local, aí tu vai comer a comida local, é que nem você comer em um restaurante pra turista na Argentina e num restaurante argentino. Pô, você vai num restaurante argentino, cara, o corte da carne é diferente, o tratamento é diferente, o ponto da carne, mesma coisa na Espanha, a comida... ela é diferente, o tratamento, a conversa, o jeito como lida com aquilo, com o prato, é completamente diferente, assim. Só que você tá indo pra fazer aquele intercâmbio cultural e você não tem, cara. Você não tem, né? Imagine ir pra Barcelona comer um Big Mac. Pô, muita gente faz isso, porque o cara se endivida com a passagem de avião, se endivida com o hotel, com o Airbnb, vai pagar caro pra entrar nos museus, vai pagar caro pra se locomover dentro da cidade, o cara fala assim, então eu vou comer barato. E o comer barato dele é Big Mac todo dia. E aí, de novo, quem que tá enriquecendo com isso, né? Não é a bodega do seu Zé, que tem um restaurantezinho, não é o cara que vai vender lembrancinha, talvez até seja, né? Quando eu fui pra Portugal, quase ninguém falava português. A imigração de indianos e nepaleses lá é muito forte. Então você tá criando cidades que vão virando cidades cênicas, né? Porque as cidades não têm, os moradores locais não estão lá, ninguém mais mora lá, não existe mais uma cultura local, não existe mais um mercado local, não existe mais uma tradição local. Tu não vai entrar num comércio local. Eu fui pra uma cidade que não tem tantos turistas,
tem turista, mas não tem tanto, que é Montreal. E eu fui numa época anti-turismo, que é no inverno. E a parte mais legal disso foi ir numa cidade, conhecer a cidade como é a cidade, né? Então, toda vez que eu ia num lugar, os caras perguntavam: "O que você tá fazendo aqui?" Eu falei: "Não, eu vim aqui cobrir o Singles Invitational." E os caras achavam isso muito louco. Falaram: "Ah, pô, então eu pude comer comida da galera nos restaurantes da galera, ir nas lojas da galera, nos lugares da galera, local", né. E mesmo assim ainda é uma cidade grande, né, uma cidade que tem uma certa fonte de turismo, mas talvez não seja tão grande quanto é uma Nova York, quanto é um Chicago. Então assim, vão se tornando cidades que elas são cenográficas pra foto, né. Você vê filinha de asiático tirando foto assim, mano, só quem viajou pra fora vê o fenômeno de asiático viajando é muito engraçado, né. É foto o tempo todo, é tá 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 tá, para, foto, 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 sempre registrando o tempo todo assim. Então a questão da vivência daquela cidade, ela deixa de ser uma cidade real, ela chega a ser uma cidade pensada pra pessoas, pra se tornar uma cidade feita pra conveniências de turistas, né. E aquele habitante do local, ele é jogado de lado, mas ele ainda paga o imposto, ele ainda é o cara que vota, ele ainda é o cara pelo qual, porra, a porra da cidade, né, que ela deveria ter uma cultura local, deveria ter as tradições, deveria ter um espaço local, e ele acaba perdendo os espaços deles, por causa do turismo, né. Então imagina se você não pudesse entrar no MASP, porque tem uma fila de turista tão grande que você não consegue entrar lá, entendeu? Então acaba virando um problema, né. Qual a solução? Eu não sei, eu não sei. Ah, Campos do Jordão. Campos do Jordão é uma cidade cenográfica, né, uma excelente cidade cenográfica, é um excelente destino turístico paulistano, mas é cenográfico, né, não, pô, as pessoas que trabalham em Campos do Jordão dificilmente moram em Campos do Jordão, né. Elas moram muito mais das cidades ao redor e elas precisam se ferrar pra vir, porque elas não conseguem morar lá, né. E cada vez são jogadas mais pra longe, mais pra longe, mais pra longe, mais pra longe. Esse que você assistiu foi um corte das lives que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã e domingos 9h30 da noite no canal Edson Castro Oficial. Não esquece de se inscrever no canal do Cortes do Castrinho e no Edson Castro Oficial, deixar o like, curtir, compartilhar. E é nóis. Valeu!